Se você é estudante ou profissional da área da engenharia ou da arquitetura, fica aqui comigo que eu tenho um recado muito interessante para você. Galera, para quem não me conhece ainda, eu me apresentei nos 3 primeiros vídeos, deixei bastante conteúdo para vocês, é verdade, deixei muita coisa. Se você tiver oportunidade, volta, assiste. Não, mas professor, eu quero ir direto ao ponto, então fica aqui comigo. Eu trabalho com desenho técnico há pelo menos 15 anos, seja como professor, seja como projetista, tá bom? O fato é que eu nunca vi o mercado tão aquecido como eu tô vendo agora, mas isso tem um motivo. E galera, o que eu tô falando é o seguinte, a maioria dos profissionais não fazem ideia de como utilizar o desenho técnico aí para poder dar um up na sua própria carreira. E eu posso falar isso para vocês com muita autoridade, porque foi exatamente o desenho técnico que iniciou a trajetória, a virada de chave da minha carreira. Pessoal, e nós aqui, nós somos uma equipe de professores, nos nossos seminários, nas nossas palestras, nos meus treinamentos, por exemplo, nós estamos percebendo que os profissionais estão buscando essa capacitação. E os profissionais mais antenados, os engenheiros mais antenados, já perceberam que a qualificação é o caminho para vocês aumentarem significativamente os ganhos de vocês. E eu vou mais além, gente. O mercado, ele está tão carente que tem profissionais técnicos na área de projeto e engenharia recebendo mais que engenheiro. O fato, pessoal, é que vários profissionais já perceberam isso. Só para vocês terem ideia, eu estou com 9 grupos de desenho técnico aqui comigo, em que a gente está trocando experiência diariamente, eu estou passando conteúdo, o pessoal está vindo com experiência própria, está fazendo aquele brainstorm legal dentro do grupo, a gente está tendo uma interação muito boa. É um convite que eu faço para vocês virem comigo, para continuar comigo, para me acompanhar, e eu vou lançar uma pergunta para você agora. Fala para mim se você nunca viu um amigo teu, um engenheiro teu do teu lado, desempregado, ou um técnico formado que não conseguiu ainda se posicionar no mercado de trabalho. Agora eu te faço outra pergunta. Pensa comigo aqui. Tá você, mais 30 pessoas dentro da sala fazendo entrevista. O que te torna diferenciado em relação àquele amigo teu que está do teu lado? Pensa comigo. Por que para uma empresa, a empresa vai olhar para você e vai falar, pô, eu quero ele em relação a ele, porque ele o quê? Porque ele tem um diferencial, porque ele se preparou melhor, porque ele está mais qualificado para entrar na minha empresa. É isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Meus queridos, e se vocês virem comigo, vocês vão ter a oportunidade de participar da primeira e única imersão em desenho técnico. E eu falo isso para vocês com autoridade, sabe por quê? Porque desenho, curso de desenho, vocês encontram um monte no mercado. Mas o desenho feito como o nosso está sendo feito, mão na massa, na prática, isso porque eu falo até com autoridade para vocês, porque eu estou juntando aqui, ó, pelo menos 6 anos que eu leciono como professor, mas todo o conteúdo que a minha vida prática me deu, mas a minha vida como projetista me deu, eu juntei e compilei isso tudo como um curso para vocês, passo a passo, mastigado, aula por aula, exercício simulado para vocês praticarem melhor, exercícios práticos comigo, fazendo ali para vocês poderem me acompanhar. E para você não ter mais dúvidas que esse é o momento certo de você tomar a decisão e se posicionar, eu ainda estou trazendo para vocês 2 bônus federais. Um é com a professora Nayara, arquiteta e urbanista. Ela tem MBA em projetos de construção civil e ela é mestrada em arquitetura e urbanismo. E o outro bônus, eu vou trazer esse mesmo conhecimento que eu trouxe para vocês em desenho técnico dentro de um programa chamado AutoCAD. Vocês vão pegar do zero. Professor, eu nunca mexi com AutoCAD. Vocês vão sair desenhando a peça em perspectiva isométrica, rebatendo as vistas, colocando margem e legenda e plotando para imprimir. Pessoal, e o mais importante disso tudo, o risco ele é todo meu. Se por um acaso você investir nesse curso e entender que não valeu a pena para você, professor, não quero esse conteúdo, não sei, vocês têm 7 dias, eu retorno esse dinheiro para vocês sem problema nenhum, eu nem te pergunto por quê. Eu te retorno, vida que segue, eu continuo aqui, você continua aí, tranquilo. E a surpresa que eu venho sempre mencionando para vocês, pessoal, primeiro, a nossa plataforma ela tem um design muito simples para estudar, é um design muito bonito e muito agradável de se ver. Agora, a surpresa de verdade, nós temos um aplicativo em que você vai poder acompanhar todo o conteúdo de desenho técnico que eu compilei para vocês, de forma sequenciada, de forma organizada, que isso é muito importante para o aprendizado, e mais, com um aplicativo leve e simples de usar. E uma última dica para vocês, não deixe para depois o que vocês podem fazer por agora, até porque o teu melhor ativo é o conhecimento. Pessoal, e eu faço mais um convite para vocês. Não para por aqui não, continua mais um pouquinho. Eu vou trazer para vocês uma prosa que a gente teve aqui no estúdio, o pessoal me perguntando, professor, como que eu boto essas informações no site? Eu falei, vamos conversar. Me pegaram no canto ali, filmaram, mas a gente teve uma conversa muito agradável sobre o assunto. Vale a pena vocês acompanharem. Valeu, galera. Um abraço. Se decidir... Que é o desafio, né? O desafio é mostrar pro cara como que ele vai ganhar dinheiro com o desenho técnico, hoje, no caso. Cara, é assim, na situação atual que tá. Dá pra gente colocar isso no papel, eu vou falar assim de forma bem aberta com vocês, depois vocês botam isso bonitinho, mas
O que acontece? Se eu fosse falar hoje, eu vou tomar até o Marcos aqui como exemplo, o Marcos é programador. Se eu fosse colocar o Marcos hoje dentro da empresa para poder trabalhar na siderúrgica, para poder fazer um serviço de execução mecânica, o máximo que ele ia conseguir ser hoje ia ser um auxiliar, não desmerecendo a sua função de programação, mas era um auxiliar de mecânica, tá? um ajudante. Por quê? Porque se eu colocasse um projeto na mão dele, ele ia tentar ler o projeto e não ia conseguir ler o projeto e não ia entender nada. Então o máximo que ele ia fazer era ajudar alguém que entenda. E essa pessoa que entenda, fatalmente vai ter um salário maior do que o dele. Vai ter uns ganhos maior do que o dele, né? E então a principal diferença de um profissional que sabe desenho técnico e um profissional que não sabe desenho, mesmo que seja, por exemplo, um técnico mecânico. Existe técnico mecânico que se formou lá e ele não sabe interpretar desenho. Isso é fatalmente, isso acontece. Que chegou e eles não vão entrar, então, no mesmo nível no mercado. Eles não entram no mesmo nível porque um sabe interpretar, sabe ler o desenho, e o outro, mesmo que tenha o mesmo diploma, eles não sabem interpretar, não sabem. Olha, vou te dar um exemplo, assim, né? Aconteceu comigo quando eu comecei no ano de 2004, foi o início da minha carreira profissional. Eu comecei como ajudante, tá? Eu cheguei na siderúrgica, tinha lá meus conhecimentos de escola, não eram tão elevados para poder virar um operador de fato, mas eu aprendi muito rápido na situação lá, eu tive um padrinho que me ajudou muito. Mas o que acontece? Cheguei lá, o máximo que eu podia fazer naquela situação era auxiliar alguém que já trabalhava na função. Eu era caldeireiro na época, a primeira função que eu fiz. Então era o máximo que eu podia fazer era isso. Aí com o tempo eu comecei a aprender a ler desenho. Eu comecei a fazer as traçagens de desenho, certo? E a empresa percebeu que eu já estava conseguindo executar algumas atividades. E a empresa começou aos poucos me entregando serviço aqui, outro ali. Então rapidamente eu fui de ajudante, de auxiliar, né? Lá a gente chamava lá tinha a função de menor aprendiz, que eu era, né? Depois eu virei operador trainee, né? Que é como se fosse um ajudante mesmo. Você entra ali para treinar na empresa. Então, no momento que a empresa me classificou como operador de fato, operador de máquina de fato, e depois caldeireiro, o meu salário, poxa, isso em 2004, hoje até que não é tanto, mas em 2004 isso era muito dinheiro, né? Meu salário era R$900, ele foi de 900 para 1.800. Um tapa só já dobrou o salário. Dobrou só na evolução de leitura de desenho. Básico de leitura de desenho. Ou seja, o conhecimento de desenho, ele me proporcionou executar as funções que eu tinha que executar no dia a dia. Mas isso pro cara que é mecânico. E quais são outras profissões que a gente, como quem tá fazendo? Cara, são os bons. A gente tem um monte como exemplo. Vou tomar aqui outro exemplo de construção civil. Se o camarada ele não souber ler um projeto, ele não souber identificar ali como é que vai ser a armação, como é que vai ser a estrutura para o magro, para o concreto magro, que vai fazer a fundação, se ele não souber visualizar num projeto onde vai passar tubulação, onde vai passar cabeamento, ele não faz. Ele não faz. E acontece também, não só de operadores, então a gente falou de mecânico, depois a gente tá falando de engenharia civil. Civil. Cara, aí não para por aí não. Eu vou tomar um outro exemplo aqui, segurança do trabalho. Vou pegar um exemplo. Segurança do trabalho. Por incrível que pareça. E eu falo com propriedade, minha esposa é técnica de segurança do trabalho, eu falo com propriedade, que eu vou falar agora, mas é o seguinte, o camarada ele chega, ele vai fazer um mapa de risco de um ambiente, tá? Eu vou pegar um exemplo mais básico, mas acontece também, ele vai fazer um mapa de risco e ele precisa identificar naquele ambiente onde tem a maior potencial de risco, onde tem o menor, os tipos de risco que tem em cada ambiente. Se ele não souber ler uma planta baixa, ele não vai fazer um mapa de risco, então ele não vai exercer a função que ele é pago para isso. Que é técnico de segurança. Mesmo técnico de segurança precisa. Cara, você falou indústria, você falou em construção civil, você pode falar que vai ter desenho de projeto. Você vem comentando com a gente da importância e é uma coisa que a gente já entendeu. Mas por que essa é uma matéria, digamos assim, João, que o pessoal negligencia tanto? Por que o engenheiro, o arquiteto, ele tem isso na cadeira lá acadêmica dele? E por que ele continua negligenciando, a gente sabendo que é uma oportunidade de ganho, que é uma oportunidade de se destacar, se dominar essa habilidade? Por que as pessoas negligenciam tanto? Olha, eu vou falar por minha experiência também como engenharia já, né? Quando você entra na faculdade, vocês, não sei, da formação assim, tomando o exemplo da engenharia, a gente pega cálculo 1, cálculo 2, cálculo diferencial integral, né, no caso, introdução a cálculo, cálculo para lá, cálculo para cá, cálculo estatístico, cálculo numérico, cálculo isso, aí você olha para a matéria de desenho. O que você vai pensar na hora dessa? Tô perdendo meu tempo, eu tenho que fazer aqui Física 3. Então o cara que tá fazendo engenharia... É a coisa que você mais usa no... rapaz, então acaba que o cara sai um cara que sabe calcular, sabe fazer cálculo, mas sabe ganhar. O cara sabe calcular até a revolução da roda do carro, não sabe fazer um desenho, não sabe ler um projeto. Eu tive até uma experiência, dentro de uma siderúrgica que eu trabalhei, eu e o supervisor, a gente estava tendo uma conversa sobre um serviço que ia ser executado, né? E eu mostrando para ele o problema, que o aço era mais endurecido, e no desenho estava indicando isso, que era um aço 1040, então o processo normal lá de conformação não ia dar tão certo. Eu estava mostrando isso para ele no projeto e apontando para ele. Ele, peraí, deixa eu dar uma olhada. Pegou o projeto assim,
e tava lendo o projeto de cabeça pra baixo. Aí, Era um cara bom, pô. Pô. aí eu cutuquei ele, não vou falar o nome aqui porque, né? Mas por questões éticas, engenheiro formado e ativo já, tava na área já. Então eu cutuquei ele e falei, mas tá de cabeça pra baixo. Não, eu tô lendo um detalhe aqui só e virou o projeto. Mas, assim, rapaz, na prática a sensação que eu tive é que eu falei meia hora ali e foi conversa jogada fora durante meia hora. O pessoal da área técnica, formação técnica, também estuda desenho técnico? Estuda sim, deveria estudar da forma correta, né? Até eu falo isso com categoria como professor, mas eu entendo que a carga horária numa escola ela é muito pequena para desenho técnico. Tem que ter alguma coisa que vai além da escola para que ele se destaque no mercado. Ah, com certeza, a especialização é muito importante, né? Agora, por exemplo, só para vocês terem noção, não que não seja importante, mas eu dei aula numa das escolas que eu dei, o desenho técnico, né? A gente pode dividir em imersão em desenho e depois o desenho específico, vamos botar dessa maneira. A imersão em desenho, a escola dava aula em 40 horas de aula, né? Aí você pega uma disciplina, no curso todo, 40 horas de imersão em desenho. Depois tem um desenho indirecionado, que é mais 40 horas no geral, então totaliza 80 horas. Então, e você pega depois o mesmo curso, dentro do mesmo curso, uma outra disciplina, como planejamento de manutenção, com 100 horas destinada à disciplina. Agora, eu te pergunto uma coisa, você conseguiria descrever o passo a passo da execução de um serviço sem olhar um desenho? Só que o conteúdo de desenho é muito comprido, né? Eu tô aqui botando um curso de desenho técnico no ar, imersão em desenho, e eu já tô gravando, já tô na 28ª aula gravando, e eu tô fechando conteúdo agora, muita coisa. É muita coisa que eu tô botando e eu tô fechando conteúdo agora. Com 28 aulas gravadas, com pelo menos 15 minutos de aula cada um. Então, assim, é muito conteúdo que a gente traz, e sem contar que não adianta eu chegar pra você e falar bem assim, ô Daniel, linha continuada, linha fina, linha tracejada serve pra isso, e jogar aquele monte de informação em você e não te dar nenhum exemplo. Então o que eu tenho que fazer? Além de me preocupar em trazer essas NRs para vocês, eu tenho que fazer o desenho e mostrar, é aqui que você aplica isso, é aqui que você aplica aquilo, para você aprender na prática o que é uma perspectiva, o que é uma vista ortográfica, para daqui a pouco você chegar aqui no AutoCAD. O AutoCAD é um programa, cara. Vocês têm que entender o seguinte, o AutoCAD é um programa. É um programa que ele tem lá o iniciar, salvar, tem lá iniciar linha, desenhar, cortar, parar. É programa com comandos. Aí você pode aprender os comandos desse programa de forma até rápida, não é verdade? Mas não adianta nada você conhecer o programa inteiro e eu falar para você, Marcos, desenvolve ali para mim uma perspectiva isométrica. E você parar na frente do computador e ficar ali, ó. Você tem a arma, mas não tem as balas. Então assim, não justifica. Exatamente, você tem a arma, mas não tem as balas. Então você precisa ter a arma e precisa ter a bala. Daí você monta os dois. Então assim, é uma evolução continuada quando a gente começa a falar de projetos. Né? Tá, então esse conteúdo que você montou é tanto para o técnico quanto para o acadêmico, para o engenheiro formado, para o arquiteto formado, para ambos. Cara, eu vou falar para você que é mais. É do profissional, do profissionalizante ao engenheiro formado. Por que eu falo profissionalizante? Eu sou técnico de planejamento. Eu planejei um serviço de oficina, uma montagem de rolamento no redutor, lá que vai trocar o rolamento do redutor, enfim, um serviço de oficina eu planejei. Aí eu coloco no desenho o redutor, que vai ser trocado esse rolamento, aponto no redutor e o símbolo do rolamento que aparece no desenho lá é um rolamento lá, autocompensador de rolo, mas você consegue identificar isso pelo desenho. Beleza, eu como planejamento já pensei nisso tudo, coloquei na folha, entreguei para você que vai executar. Agora você é profissional mecânico. Você pega esse projeto e você olha, primeiro que você não sabe o que é um rolamento autocompensador. E segundo que você vai olhar o redutor e não vai saber identificar o que é o eixo que vai ser montado no rolamento, onde que ele está. Então aí você tem dois problemas. Se você não souber o desenho na parte de planejamento, você não planeja o serviço. E se você não souber o desenho na parte de execução, você não executa o serviço. Aí você pensa, poxa, por que eu estou como ajudante até hoje? Será que você sabe fazer essa identificação, essa leitura? Entende? Então assim, como é um caminho, como é um jogo de dominó, que se você não derrubar a primeira pedrinha, a última não cai, e se você tentar derrubar a última, todas as outras ficam em pé, é mais ou menos essa linha de raciocínio. A gente sabe que a questão do EAD, existem alguns paradigmas ainda, de não vou conseguir aprender, online eu tenho que ter muita disciplina, será que uma habilidade prática. Que é prático. Se é online, basicamente. E pior. Será que uma atividade prática eu consigo aprender ela online, sem ser ali no presencial? Aí, essa é uma pergunta que eu sei que é cabulosa, mas Cara, tá com você agora. Ela tem potencial para ser cabulosa, mas eu tenho um exemplo prático disso. Eu vou dar o meu exemplo. Primeiro, no meu curso, a primeira coisa que eu peço para os alunos é o seguinte: eu preciso que vocês tenham uma prancheta, um jogo de esquadro, uma régua T, se possível, uma régua normal. Você fala no presencial e no... Numa distância, no online, já no meu curso. Então, assim, essa é a primeira oportunidade.
Agora pensa dentro da sala de aula. O professor, uma sala com 40 alunos, o professor ali no quadro, ele começa a desenvolver a perspectiva. Você perdeu o fio da meada ali, ele fez um detalhe que você perdeu. Aí você vai parar a aula, você para uma vez. Aí você já incomoda, o professor já faz aquela cara pra você. Aí você vai, pega o que ele falou, mas você se perde de novo. Aí você para de novo, e isso a matéria vai agarrando. O outro aluno que já entendeu, ele vai ficar disperso. Aí ele vai começar a conversar com o outro. Então a aula começa a desorganizar. E eu falo isso pra vocês com propriedade, porque quando eu dava aula era exatamente isso que acontecia. No online, o que você ganha com isso? Você tendo os instrumentos adequados, que eu já indico na primeira aula, você tendo os instrumentos adequados e você assistindo o vídeo, acompanhando comigo ali, você pode executar a mesma atividade que eu estou executando no passo a passo. O cara vai ter um tratamento particular. Particular, sem contar o contato que ele pode ter comigo. E eu vou contar um caso à parte que eu tive também, né? Eu comecei a dar uma disciplina chamada Máquinas Térmicas. Dentro dos conteúdos que eu tinha muita experiência, tinha um que eu não dominava tanto. Eu tinha só os conhecimentos de faculdade. E eu achava pouco, que era refrigeração. Eu sei que eu tinha um ar-condicionado velho na minha casa. Isso eu tinha. Eu tenho até hoje, inclusive eu uso ele até hoje, para fazer os meus experimentos. Eu comprei um curso online de manutenção e sistema de refrigeração, fiz o curso, e dali eu executava as atividades que eram indicadas como prática no meu ar-condicionado. Eu ainda tive assim, no meu caso lá, eu tive uma ajuda, porque eu tinha um amigo meu, que ele tem uma empresa de manutenção, eu pegava alguns componentes com ele. Mas enfim, eu consegui executar as atividades práticas indicadas, mesmo com o vídeo ali tudo mostrar. Eu conseguia fazer também. Eu tinha condição de fazer também ali em cima do meu ar-condicionado. Se você não entendeu, tem alguma pergunta, você volta. Tinha, eu podia voltar o vídeo. Não tinha como não entender não, era tão bem mastigadinho ali. Igual eu tô fazendo isso no meu curso também. Eu tô mastigando tão bem assim que... né? Às vezes, inclusive, tem aulas que estão dando aí de conteúdo, talvez eu entregue ele em 4 minutos, mas a aula tá dando 20. Por quê? Porque eu fico mastigando, mostrando, passo a passo, eu numero os passos, passo 1, passo 2. Tá. Entende? Eu entendi. Agora uma última pergunta. Metralha. Pode metralhar. O que acontece? Eu, como consumidor de conteúdo digital, eu já tô nessa pegada, eu tenho uma mania cabulosa de maratonar. Eu compro um curso e assisto ele numa noite. E como que é o consumo desse seu curso de desenho técnico? Como que você recomenda que ele seja consumido, digamos assim? Olha, ele tem aulas teóricas e aulas práticas. A aula teórica, o camarada vai me ver muito tempo. Eu não me importo da pessoa maratonar. Por exemplo, as 4 ou 5 primeiras aulas do curso, eu tenho que imergir o aluno dentro do conteúdo. Então, a gente pode fazer essa maratona ali nessas 5 primeiras aulas. Mas quando começa as aulas teóricas e práticas, eu não indico isso. Eu indico o quê? Eu indico o aluno acompanhar a aula teórica comigo, a parte prática ele tentar executar na mesa, na situação ali, acompanhando no vídeo, parando o vídeo, fazendo, tendo dúvida, não sei o quê. Porque se o camarada só vê o vídeo, a informação vai entrar. Mas aí quando você vai ver o segundo vídeo, existem algumas técnicas, né, de você memorizar. Ler, executar, assistir e ouvir, são tudo coisas que contribuem para sua mente absorver de forma plena o conteúdo. Então se você só executa uma delas, ou 2 pelo menos, ver e ouvir, você não está usando o máximo do que seu cérebro tem de propriedade para poder absorver esse conteúdo. Então a ideia é o quê? É ver, ouvir, praticar, me perguntar, errar. Então, ou seja, quanto mais contato você tiver com o conteúdo, melhor. Então o que eu falo resumindo isso aí? Na prática, o legal, quando começar a chegar nas atividades práticas, é não maratonar. É você fazer atividade por atividade. E terminou a aula, eu tive um trabalho para poder fazer exercício aula por aula. Aí tem um exercício para baixar ainda para fazer, para fixar mais ainda o conteúdo. Então é isso que eu oriento. Terminou a aula, vai para os exercícios, termina o exercício, daí, se sua mente estiver tranquila ainda, até porque a gente tem um tempo aí de boa absorção durante o dia, depois a mente já não começa a absorver com tanta plenitude. Então terminou de maratonar, você tem que se perceber, se conhecer, pô, eu tô bem ainda, eu consigo estudar. Aula prática, executo o exercício. E tipo assim, tô bem ainda, eu continuo. Se eu não tô bem, eu dou uma parada, vou dormir, faço um carinho no cachorro, tomo um café. É um carinho, né? Eu vi você comentando com um colega de profissão aqui do estúdio em relação a esse grande momento que a profissão está vivendo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está numa crise. Por que você enxerga que o profissional vai se tornar mais completo com o desenho? Porque as empresas vão estar enxugando e o profissional que permanece no jogo é aquele que domina, ele mais completo, que domina não só a engenharia, não só a arquitetura, mas também o desenho. Explica um pouquinho sobre isso, João. Sim, é complicado a gente falar isso num vídeo e disponibilizar na internet, porque você começa a expor, às vezes, a situação de alguma empresa. Mas a grande verdade é o quê? Em momento de crise, em momento de redução de custos, a gente está num momento que nós estamos passando agora, essa situação aí da epidemia, que está virando a pandemia agora, né, do coronavírus. Então as empresas, fatalmente, elas baixam um pouquinho os recursos dela em investimento de produção. Nesse momento, os maquinários da empresa,
eles ficam parados. Nesse momento, a empresa aproveita para fazer uma revitalização de um prédio, alguma coisa assim. Então, é a hora que as equipes de manutenção entram. Seja para a área civil, seja para a área de mecânica. Então, assim... Quem vai se destacar é o cara que tem mais conhecimento. Né? Certamente. E outra, nos grupos de WhatsApp que eu faço parte aqui, de empresas, de contratação, de empresários, etc. Aí é a hora que começa a pipocar vaga aí para poder fazer, para a equipe de manutenção, né? Montando a equipe para poder fazer a recuperação lá da usina 1, por exemplo, de pilotização, ou montando a equipe aqui para poder armador, pedreiro, para poder carpinteiro, para poder fazer uma equipe de construção civil para reparar uma via, um andar de um prédio que vai ficar desativado por um mês. Então, assim, é nesse momento que as empresas aproveitam para poder fazer as revitalizações que elas têm que fazer. Essa é a grande verdade.